Fala aí galera, beleza? Vem comigo que hoje a gente vai falar de gestão de pessoas. A gente iniciou nosso bate-papo em sala de aula sobre a introdução à moderna gestão. Só que antes disso, a gente também falou do contexto histórico, das fases da gestão, falamos um pouco do conceito e do objetivo. Vamos relembrar? Então vem comigo. O conceito. Para Kevin Nato, ele diz que gestão de pessoas é um conjunto de políticas e práticas. Para quê? Para que essas pessoas sejam conduzidas dentro das suas atividades. E que práticas seriam essas? Que atividades seriam essas? Por exemplo, para a gente contratar pessoas, a gente tem envolvido o processo de recrutamento e de seleção. Como isso vai se desenvolver para que o colaborador que a gente vai contratar combine com o perfil da empresa? Então, existe um processo para isso. Mas depois que a gente contrata, como que a gente vai mantê-lo na empresa? Existe um outro processo para isso. E essas pessoas precisam de um ambiente com qualidade de vida no trabalho? Existe também um estudo e um processo para isso, e todos esses estão envolvidos dentro da gestão de pessoas. Tranquilo? E aí a gente chega a uma outra conclusão, que é o objetivo da gestão hoje em dia, né? A da moderna gestão de pessoas. Gerir pessoas para que produzam. E aí como que a gente faz isso? A gente concilia os objetivos da pessoa, do colaborador, aos objetivos da empresa, das organizações. E aí eu vou contar uma história para vocês, para ver se vocês pegam mais ou menos o que significa isso. Quando eu comecei a estagiar, um dos meus objetivos naquele momento era comprar um carro. Mas a empresa não tinha o objetivo de me dar um carro, beleza? Mas ela tinha um outro objetivo, de aumentar o número de clientes, de aumentar o número de receita. E ela me falou isso, o meu objetivo é esse, eu quero vender X de produtos. Se você alcançar X de produtos, eu te dou um bônus. E aí sim, ela começou a conciliar os meus objetivos aos objetivos dela. Eram objetivos iguais? Não, eram objetivos diferentes. Mas ela fez com que eles caminhassem na mesma direção. Porque se ela atinge o objetivo de vender mais produtos e eu ganho um bônus, ou seja, eu aumento a minha receita de capital, eu também fico mais perto do meu objetivo pessoal, que é comprar um carro. Vocês entenderam? Então vamos lá. Tem mais uma pergunta. Quando surgiu a gestão de pessoas? Pensou certo quem, antes de olhar para a televisão, lembrou de Revolução Industrial, que foi marcada pela criação da máquina a vapor. E o que isso ocasiona no meio empresarial, no meio industrial? A demanda aumenta, a concorrência aumenta, os empregados começam a perder domínio da produção e aí a gente precisa criar normas, regras, padrões, políticas que, aumentando a produtividade de pessoas, façam com que todos caminhem na mesma direção. Tranquilo? E aí, esse cenário caótico faz com que a gente remodele o sistema administrativo. E vamos entender um pouco dessa fase evolutiva então da gestão. Vem para cá. As fases do GRH. A primeira, antes de 1930, é uma fase contábil. E aí a gente tinha um nome de administração de pessoal. Era realmente para administrar. Como? Faltas, atrasos, folhas de pagamento, quanto ganha, quanto deixa de ganhar. A gente só administra pessoas. E quem administra as pessoas? Setor contábil das empresas. Segunda fase, fase legal, entre 1930 e 1950. Aí a gente já tem o nome de departamento pessoal. Já começam a surgir regras, normas, leis que protegem os trabalhadores. E já que existem leis e normas e regras, a gente precisa de pessoas especializadas para trabalhar com isso, tanto como o setor administrativo quanto jurídico, trabalhista. E aí a gente cria um departamento, beleza? A gente já começa a ver agora a gestão de pessoas como um setor, chamado de departamento pessoal. Na terceira fase, a tecnicista, que é entre 1950 e 1965, começam a surgir processos, técnicas que favorecem o processo de gestão de pessoas.
Por exemplo, recrutamento, seleção, manutenção, análise de desempenho. A gente começa a ter essa movimentação dentro das organizações. E aí a gente tem uma expansão, como a gente começa a ter processos, uma expansão da qualidade dentro do ambiente de trabalho. As pessoas começam a se sentir mais seguras, mais donas da atividade. As empresas começam a contratar pessoas com um perfil da organização. É claro, é tudo inicial, os processos ainda são imperfeitos, eles vão evoluindo ao longo do período. E aí na quarta fase, a fase administrativa, também chamada de gestão de pessoas, que já se aproxima do que a gente tem hoje, a gente tem o funcionário, colaborador, visto como um recurso intelectual, uma força que é imprescindível para o sucesso da empresa. Então a gente deixa de ver como força de trabalho somente e passa a ver como capital intelectual. Tranquilo? Nos dias atuais, a gente tem a gestão de pessoas muito entrelaçada com o setor estratégico. Hoje, olha a evolução. Sem setor, uma demanda para um setor de contabilidade da organização. E hoje, já um setor próprio, a gestão de pessoas passa a ser estratégico. Ou seja, todas as organizações, quando vão elaborar o seu plano estratégico, elas participam ao setor de gestão de pessoas. Beleza? E aí, estudando isso, pessoal, eu apresento a vocês os processos que a gente vai estudar, são 6. E aí os próximos vídeos vão falar, pode ser um vídeo 1 ou vídeo 2, de repente para não ficar grande eu vou dividir essas aulas, mas a gente vai falar de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas, beleza? Espero que não dê tempo de eu terminar isso, que a gente volte para a sala de aula antes, mas a gente vai trabalhando isso com o passar do tempo e voltando para a sala a gente dá continuidade. Beleza? Printa os exercícios, próximo vídeo tem mais, uma revisão aí de recrutamento e seleção. Tamo junto? Forte abraço, galera. Boa quarentena, proteção total, fique em casa e uma ótima Páscoa para todos vocês. Valeu!